Pessoal, tudo bem? Maravilha? Gente, eu tô gravando essa aula aqui para vocês, que é uma aula realmente de nivelamento sobre opções binárias, como que funciona o mercado, algumas coisas simples que você precisa entender antes de você tentar ir para a conta demo ou para a conta real, antes de você começar a fazer as suas primeiras operações. Primeiro, presta muita atenção e assiste esse vídeo até o fim, porque eu vejo que muitas pessoas entram para o mercado. A gente tem muitos alunos hoje que acabam, vamos dizer assim, tentando atravessar o caminho, tentando ganhar dinheiro antes de aprender como funciona o mercado. E aqui não funciona dessa forma. Você tem que entender que amador não ganha dinheiro. Amador ele pode ganhar no curto prazo, mas no médio ele quebra e no longo pode entrar até em dívidas, tá? Então, o que que acontece? Eu sou uma pessoa totalmente preparada para falar o que eu tô te falando. Eu passei, vamos dizer assim, no vale da sombra e da morte, já realmente tive prejuízos exorbitantes, já cheguei a vender coisas de dentro da minha casa para operar e achando que eu ia conseguir mudar de vida daquela maneira, fazendo de maneira toda amadora e nunca deu certo. Então, eu tô falando para você com propriedade, tá? Eu não tô te falando um achismo meu, nenhuma coisa que eu gostaria que fosse, não é algo que realmente é. Hoje eu consigo dizer que eu vivo disso. Então, presta muita atenção. Você vai assistir aqui muito conteúdo bacana, você vai ter muito conteúdo bacana para você poder estar aprendendo aqui conosco, tá? Então, você vai decorar, você vai aprender o meu nome, né? Você vai conseguir falar o Átomo Lorenzi com tranquilidade. Mas o que é mais importante? Você saber que parte de um princípio de você primeiro amadurecer. Não pense que porque você aprendeu a estratégia e fez sentido para você, você vai ganhar dinheiro na primeira semana. Não, o primeiro mês eu costumo dizer o seguinte: a gente tem o desafio Top Trader em 14 dias, por quê? Porque em 14 dias você aprende o que é necessário, entende? Você já fica top, fica melhor do que muita gente. Todavia, o que vai fazer você realmente ter um resultado e você realmente conseguir viver disso, você sacar todo dia seus lucros, é você aprender os pilares. Então, você saber o que é o gerenciamento, saber ter consciência, saber o que é análise gráfica, você saber o que é gestão emocional. Vou te dar um exemplo. Ontem eu fui fazer algumas operações, estava em OTC, eu fiz as primeiras entradas e o meu coração disparou. Eu vi que estava tendo muito impacto emocional sobre as minhas entradas. O que eu fiz? Eu saí da frente da tela, fui para o sofá lá na sala, sentei um pouco, descansei, refleti o que eu estava fazendo. Quando eu vi que meu emocional melhorou, eu voltei aqui para o escritório, eu fechei a porta e voltei a operar. Então, parte de um princípio de você buscar o autoconhecimento para saber quando você tá bom ou não tá bom. Se eu continuasse operando daquela maneira, o meu operacional não ia mudar, mas o meu emocional estava muito deturpado, eu não estava bem, e eu ia acabar quebrando minha banca ontem, se eu não tivesse gestão emocional para saber que eu deveria ter dado um tempo das operações. Então, mas eu vou perder uma entrada boa. A melhor entrada é aquela que você encontra todos os gatilhos, não é aquela que você perdeu. Esquece isso. É aquela que você estava pronto e preparado para entender que ali era o momento exato da compra e da venda. Você tem que entender que alguns padrões sobre gerenciamento, aqui é diferente de outros mercados. Quando a gente fala de opções binárias, não é igual na bolsa que você arrasta o teu stop. Se você entrou com R$ 100, ou você ganha ou você perde. Não existe um meio termo. Tá? Tem as digitais. Não, o que a gente opera são as opções binárias, tá? Que a gente expõe um risco, às vezes se parar no empate, ou ganha ou perde ou empata, pronto, não tem outra situação. Então, por exemplo, hoje eu tinha R$ 90 a mais do lucro de ontem, né, que sobrou para mim. Aí eu peguei esses 90, eu falei, eu vou buscar de 100 a R$ 200 com esse 90. Vou buscar de 100 a 200. Coloquei, fiz a primeira operação, ganhei, fiz a segunda, perdi. A terceira eu ganhei. Eu vi que o mercado não estava muito propício, fiz um 2 a 1 e saí fora. Fiz R$ 90 de lucro. Então, tranquilo, sem desespero, não abalei o meu emocional e fiquei com a cabeça limpa para fazer as operações. E como que você faz isso? Aprendendo tudo que a gente compartilha com você, nivelando a sua mente com alguém que tem resultado. E presta muita atenção, isso daqui é uma das coisas mais importantes. Para você que está começando no mercado, você tem que entender que a maioria dos traders que compartilham conteúdo com você, a intenção deles, muitas das vezes fazendo uma alavancagem ou alguma coisa, é para vender uma informação, um curso, uma mentoria. Não é errado, eles estão fazendo o trabalho deles.
de qualquer forma alavancando seus próprios resultados. Isso é bom, a pessoa tem que ter mais do que uma fonte de renda. Só que você precisa compreender que às vezes você paga 2.000 na informação de alguém, 1.000 na informação do outro, e você compra vários cursos e fica perdido. Se você encontrou uma pessoa que tem uma comunicação que gera conexão com você, pega com essa pessoa, segue a linha de raciocínio dela e cresce junto com ela. Não fica tentando aprender de 50 pessoas diferentes. A maioria das pessoas hoje que já tem um resultado mediano, que já tem um carrão, já tem uma casona, normalmente elas fazem conteúdo só para enrolar e te manter prisioneiro como, vamos dizer assim, um espectador dela para poder te vender alguma coisa depois. Você faz parte da audiência. Então você tem que ficar ligado que hoje o Instagram, hoje o YouTube, ele está poluído de muito conteúdo sem conexão. São pessoas que estão ali só para vender algo. Elas entregam um pouquinho de valor, fala agora para você ficar bom, você tem que comprar. E a intenção é o quê? É prender você. Então, eu estou tentando ser sincero contigo, abrindo meu coração para que você compreenda. Tem como aprender só pelo YouTube, tem como aprender só pelo Instagram. O problema é que hoje você não encontra alguém que segue uma linha de raciocínio. Não existe no mercado hoje. Aí você pega um pouco de um pouco de outro, às vezes o operacional de um é diferente do outro. E aí você tenta adaptar para você e dá errado. Então, por mais que a pessoa venda um curso, não venda, não faz diferença. Pega uma pessoa, no máximo 2 mentores, um para análise gráfica, outro para probabilística, por exemplo, e vê qual que você se identifica mais. Vê aquilo que gera mais conexão com você para você poder seguir em cima daquilo. Se você comprou um curso e não deu certo, reveja. Porque se tem um aluno tendo resultado com aquele curso, significa que você realmente não se dedicou a aplicar aquilo que a pessoa te ensina, porque a didática de cada um é diferente. Então pode ser que a minha didática seja boa para você entender o que eu estou falando, mas tem pessoa que não vai entender a minha figura de linguagem, vai querer com outra pessoa. Talvez vai preferir com aquele cara que fala assim, ó, toma IQ, agora IQ vai perder, agora vamos quebrar IQ. Cara, para. Ou a gente trabalha com transparência e profissionalismo, ou a gente acaba perdendo dinheiro. Ontem eu fui jantar com um casal, né? E esse menino em si, ele conhece o mercado há mais tempo que eu. E eu falei pra ele, cara, você deveria ganhar mais dinheiro do que eu, porque você opera melhor do que eu. Você já ganhou mais dinheiro do que eu. Você tinha a obrigação de ganhar mais do que eu. Só que pela falta de gerenciamento dele, da gestão emocional, não gerenciamento estratégico, ele acabava se auto-sabotando. Então, por que eu estou compartilhando isso com você? Foi um bate-papo muito bacana e eu sei que ele é melhor do que eu na parte operacional, 10.000 vezes. Tanto que a gente vai lançar um projeto junto e eu vou vir com a parte de gestão emocional, que é onde eu tenho domínio, e ele vai vir com a parte que ele domina da parte das operações de probabilística, que ele vai vir para entregar um conteúdo aí para vocês, né? Mas o que acontece? A base dele, ele precisava muito de um resultado. Então, eu dei um conselho para ele que eu vou dar um conselho para você. Quando você estiver necessitando tirar dinheiro do mercado, que você precisa sobreviver, mas espera para você entender o contexto. Você já sabe operar, não é para quem está começando. Porque quem está começando e já quer tirar dinheiro, esquece, não funciona dessa forma. Você tem que primeiro ter um tempo de maturação. Eu não aconselho você num prazo menor do que 1 ano, 2 anos, pelo menos 6 meses a 1 ano, tá? Vamos ser mais brando nisso. Começar a querer tirar dinheiro todo mês, porque você tira, o primeiro mês você ganha, o segundo você ganha, às vezes o terceiro você perde, você desiste. Não é assim, porque tem meses que você pode sair negativo mesmo operando bem. Isso acontece. Só que o que eu falei para ele, eu falei o seguinte: primeiro, para de postar resultado, foca no operacional e foca na base da sua consistência. Então, olha bem o que eu vou te dizer. Cara, se você ganhou ou perdeu, seus amigos não precisam saber. Sua família não precisa saber. Ninguém precisa saber. Se você perdeu, você não precisa recuperar. Se você algum dia estiver operando, colocou a estratégia, a entrada deu certo, tudo certinho, mas no final, no último segundo, virou a vela e você perdeu, não tem problema. Isso faz parte, você precisa aprender a aceitar. Então esse é um mercado dinâmico, é um mercado que vai te gerar muitas experiências boas e às vezes muitas ruins também, porque às vezes no último segundo vira o jogo, você perde aquilo que você estava ganhando, acontece, isso daí já aconteceu comigo. Cabe a você entender que você está entrando no mercado dinâmico, um mercado diferente,
uma coisa que pode te trazer riqueza, mas se você não for sábio, pode lhe trazer pobreza. E parte do princípio de você ser humilde, ganhar pouquinho, mas ganhar sempre. Por exemplo, eu já tenho mais de 2 anos. Hoje, o dia de hoje, que eu operei no OTC, eu fiz R$ 97. Você fala, cara, mas é muito pouco, R$ 97 por dia, eu quero ganhar por operação. Pode ganhar, não tem problema. Só que você tem que fazer conforme as suas condições. Então, por exemplo, se eu saco de 6 a 10 mil todo mês, hoje, fazendo gerenciamento de banca, que é o quê? De 5 a 3% ao dia, para mim tá bom, entende? Conforme eu for aumentando a banca, eu vou aumentando os lucros. Daqui a pouco, a minha banca, ela tá chegando na média de 200 mil, aí eu posso aumentar, entende? Mas eu não quero correr risco. Eu não quero me desesperar para buscar resultados. Eu não preciso disso. E você também não. Tomo, mas as coisas estão ruins na minha casa e eu comprei o curso para ficar rico. Escuta o que eu vou te falar. Para você realmente conseguir mudar de vida, você vai precisar entender que você tem que ter um emocional bacana para entrelaçar com o operacional, que é o que você vai aprender aqui dentro. E aí sim você conseguir ter mais resultados. Mas você só cresce, você só realmente desenvolve para crescer e tipo assim expandir o seu intelectual para poder viver bem dentro do mercado quando você aceita que é um mercado de renda variável e você pode ganhar como você pode perder. Essa aula nada mais é do que uma preparação e um bate-papo. A gente está conversando aqui há 11 minutos e a minha única intenção é te deixar consciente que como você pode ficar rico, você pode ficar pobre. Cara, é doído ouvir isso. Só que é a realidade. Aí a minha pergunta é, você quer ficar rico? Então estuda e se torna especialista na base operacional que você decidir fazer, entendeu? Se torna especialista, se torna extremamente bom, porque daí os seus resultados serão de profissionais, entendeu? Então o único segredo é você decidir ser profissional ou decidir ser amador. Eu não preciso nem lhe perguntar e pedir para você comentar aqui, porque eu sei que você vai querer ser um profissional, ninguém quer ser um amador, entende? Porque resultados de amador é ruim. Então fica um passo a passo e fica uma dica para você, tá? Primeiro pega, estuda tudo isso daqui num compilado, estuda como Netflix, sabe? Assiste tudo e aí depois você vem assistindo e aplicando. Você vai demorar aí 14 dias, de 14 a 20 dias para estudar tudo. Se você for uma pessoa que estuda todo dia, pelo menos 1 ou 2 aulas, e você vai anotando tudo depois que você assistir a segunda vez, e depois você parte para o operacional. Eu vou dar uma dica. Eu comprei agora, recentemente, um caderno novo, olha só, um cadernão de, isso daqui é o que? 20 matérias? 10 matérias. Para quê? Para fazer o meu caderno novo de trade. Esse daqui é o meu caderno novo. Então aqui, ó, todas essas folhas aqui, ó, todas eu vou anotar todo dia o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Por quê? O nosso cérebro, ele trabalha na memória de curto, médio e longo prazo. Então, o que você ouve, você vê, você fica na de curto prazo, né? Você vai lembrar, tipo, no máximo 13% no dia seguinte. Aquilo que você escuta e você comunica, você consegue deixar na memória de médio prazo, que seria uma média aí de até 25% a 50%. Mas mais próxima do 25%. E para você colocar na memória de longo prazo, você tem que ouvir, comunicar, né? No caso, estudar e executar. Então, a partir do momento que você executa, fica na memória de longo prazo, igual andar de bicicleta. Você pode ficar anos sem andar, mas se você pegar uma bicicleta, você vai rebolar um pouquinho no início, mas daqui a pouquinho você está andando bem, porque ficou na memória de longo prazo. E o caderno de trade vai te servir para isso, para você fazer as anotações do que você fez de bom e o que você fez de ruim. Eu dei 3 entradas na mesma operação para tentar recuperar e acabei perdendo. Perdi mais do que deveria. Pronto, você já encontrou um ponto que você sabe que está errado. Você deixa anotado. Quando vai no outro dia que você vai fazer a operação do mesmo jeito que você fez, a sua memória vai te lembrar que aquilo é ruim e você acaba não fazendo. Dei entrada antes do gatilho. Fui ganancioso e quebrei a banca. Todas essas coisas você anota, porque isso vai te ajudar no longo prazo. Então, você não precisa comprar um caderno. Esse caderno eu paguei R$11,90 nele, muito baratinho. Mas você pode simplesmente pegar, né, no caso, e se você quiser anotar num caderno que você já tenha, limpa as outras páginas para deixar ele só para isso,
para você revisar no final da semana. O mais importante, quando você começar a ter resultados, os primeiros saques, eu vou te aconselhar a fazer uma coisa: saca em dinheiro, tá? Porque você se acostuma muito com o virtual e o teu cérebro acaba não vendo o resultado. Por exemplo, vai lá e compra alguma coisa com o dinheiro do trade, entendeu? Vai lá e cria uma experiência, leva sua esposa, leva seu esposo, leva seu namorado, sua namorada para sair com o dinheiro do trade e faça questão de falar: isso daqui eu ganhei no mercado de opções. Faça questão para gerar aquela dopamina, aquela sensação gostosa de que você está tendo resultado. Isso vai ajudar o teu cérebro nos dias ruins, nos dias que você pensar em desistir, porque o trader, ele tem dia bom, mas ele também tem dia ruim. Então cabe a você compreender isso e executar. Ó, a maestria, ela é conquistada com o tempo. Eu tô tendo toda essa linha de comunicação, mas a primeira vez que eu gravei as aulas desse curso já faz mais de um ano. Agora eu estou atualizando algumas coisas e trazendo coisas novas que eu aprendi. Então, e não mudou, tá? Mais de um ano quando eu gravei o curso, eu já conhecia mais de um ano quando eu gravei e já fazia bem mais. E aí eu gravei depois o curso, mas por que eu tô falando isso para vocês? Porque basicamente não mudou, o operacional não mudou, eu aprendi coisas novas que facilitam algumas estratégiazinhas, mas assim, 0,5%. Muda quase nada. Muitas das vezes você vai aprender o básico, vai tentar ir para uma coisa mais difícil e você vai voltar no básico porque tu vai ver que é o que funciona. Foi o que aconteceu comigo. Eu tentei milhares de estratégias e foi o básico que acabou me trazendo resultado. Suporte e resistência e alguns indicadores para usar como filtro. Às vezes uma banda de Bollinger, alguma coisa diferenciada, mas tudo isso está compilado aqui dentro e bem explicado para você. Fechou? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você puder, pausa agora, volta no início, assiste de novo e vai anotando, tá? Vai anotando, porque tem bastante pedra preciosa no decorrer desse vídeo. Fechou? Espero que você tenha muito, mas muito resultado e que a gente possa se ver junto lá no topo. Fechou? Tamo junto!